Olá, meus amigos, espero que se encontrem bem. Mais um vídeo que estamos a fazer aqui convosco. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais longo porque temos um assunto um pouco mais elaborado e sério para falar convosco. Certamente que já ouviram a expressão de que a lei de Deus foi abolida. Aliás, nós temos alguns vídeos já aqui no canal sobre a lei de Deus, que depois vos convido a também poderem assistir. No entanto, o que queríamos falar hoje é de alguns versículos em particular que nos sugerem que Jesus tenha vindo para abolir a lei. Afinal, em que ficamos? Jesus aboliu a lei ou não aboliu a lei? A lei de Deus, de fato, é ainda para hoje ou não precisamos mais de praticá-la? São dúvidas que alguns cristãos e também motivo de alguns cristãos, aliás, e também motivo de intensa discussão entre várias denominações ou congregações religiosas. Mas antes de exprimir aquilo que eu acredito sobre este assunto, preciso de vos lembrar que é importante para os cristãos se lembrarem de três importantes pontos fundamentais que não são discutíveis, porque se forem, de fato, não podemos ser considerados cristãos. E então são o seguinte: o primeiro ponto é que todos os 66 livros da Bíblia, apesar de terem sido escritos por homens, foram divinamente inspirados, como nos diz em 2 de Timóteo 3,16. Em segundo lugar, Deus não é um Deus de confusão, como nos diz em 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Também não é homem para que minta, como nos diz em Números 23:19. Em terceiro lugar, o que Deus falou e está registado nos 66 livros foi para ontem, é para hoje e é eternamente, como nos diz o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 13 e versículo 8. Isto é, Deus simplesmente não muda. Sendo assim, partindo destes três pressupostos, podemos partir de que, se os 66 livros são a palavra de Deus inspirada e que não existem contradições, porque Deus não muda e Deus tem sempre a mesma ideia, desde ontem, hoje e eternamente, como referimos, Deus coloca a sua palavra acima de qualquer nome. E Deus não se nega a si mesmo, como nos diz também o salmista no capítulo 138, no versículo 2. Com respeito à lei de Deus, também nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 7:12 que ela é santa, que o mandamento é justo e bom. Jesus veio então cumprir a lei. Ele mesmo disse que a lei não podia ser anulada até que o céu e a terra passem. Nos diz também no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 19. E Jesus também nos diz que não veio abolir a lei, nestes mesmos versículos. Aliás, ele diz que veio para cumprir a lei. Agora, Jesus mudou o nosso relacionamento com a lei? Sem dúvida. Porque ele mostrou que o mais importante é a atitude do coração. Não são, nomeadamente, cerimónias exteriores que eram feitas com um prelúdio daquilo que havia de vir, ou seja, a morte de Jesus na cruz. Em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 17 e 18, Jesus disse que tinha vindo para cumprir a lei, não para abolir. Ele explicou que a lei não podia ser abolida. Porquê? Porque a lei é perfeita, ela é justa e ela tem que ser cumprida. Por outro lado, em Hebreus, no capítulo 7, 18 a 19, o apóstolo Paulo diz que esta mesma lei é revogada. Mas então em que ficamos? Temos várias passagens da Bíblia que dizem que a lei é eterna e que precisa ser cumprida. Várias outras dizem que a morte de Jesus na cruz revogou a lei. Então, para entender isto, nós precisamos entender o contexto de cada passagem. Em primeiro lugar, temos que saber quantas leis existiam em Israel. Temos primeiramente a lei moral, ou seja, a lei dos
10 mandamentos, que está referida em Êxodo, no capítulo 20, esta lei não pode ser abolida. Porquê? Porque tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o nosso relacionamento com o próximo. Não matar, roubar, mentir, por exemplo, jamais poderão ser abolidos, porque se assim fosse, ia haver caos na sociedade. A lei moral também é adequadamente chamada a lei eterna, porque ela já existia antes da entrada do pecado. Ela foi resumida nos 10 mandamentos e colocada dentro da Arca da Aliança. A lei eterna encontra-se no céu. Como nos diz no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 19, que nos diz que se abriram os céus, abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e trovões, e vozes, e terremotos, e grande saraiva. Depois, além desta lei moral, que sempre existiu e que é eterna, é a essência do próprio Deus, nós temos também as leis cerimoniais, ou de ordenança. Estas leis tinham a ver com o culto de sacrifícios de animais, aves, oferecimento de frutos, farinha aos sacerdotes, etc. Ou seja, todo o sistema sacrificial e israelita cumprindo-se em Jesus. E essas leis perdem a sua validade a partir do momento que Jesus morre na cruz por nós. Ela foi escrita num livro à parte, não foi escrita pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, pelo próprio Deus. Ela foi escrita num livro à parte por Moisés, colocado ao lado da arca das leis de Deus, dos mandamentos, e essas leis perdem então a validade quando Jesus morre por nós, como dissemos. Ela era baseada no sacrifício de animais que prefiguravam o sacrifício do próprio Messias Jesus Cristo. Ora, quando Jesus morreu em nosso lugar, naturalmente que estas leis se tornaram inúteis. E a partir do momento que o véu do templo se rasgou com a morte de Jesus, elas não têm mais sentido. Então estas leis, de fato, foram abolidas com a morte de Jesus na cruz. Está claro, meu amigo, isto para ti? Para além destas duas leis que referimos, tínhamos ainda as leis civis ou judiciais. Estas leis regiam a vida na sociedade hebraica, leis com respeito à guerra, escravidão, compra e venda de propriedades, delimitação de terras, etc. Estas leis aplicavam-se à situação concreta de Israel naqueles tempos e não se aplicam à situação de Israel espiritual hoje. Apesar de haver alguns princípios que podemos extrair delas, por exemplo, não maltratar um escravo, que hoje poderia ser aplicado a tratar bem ou com respeito a um empregado, por exemplo. E outras leis que foram retiradas de leis antigas da altura de Israel que hoje ainda são cumpridas. Depois temos um outro tipo de leis, também muito importante, meu amigo, que são as leis da saúde. E temos vídeos também aqui que já explicaram também relativamente às leis da saúde que Deus deu ao seu povo. Estas leis estão no livro de Levítico 11. Essas leis visavam a saúde e o bem-estar dos israelitas. Essas leis também não podiam ser abolidas. Porquê? Porque aquilo que fazia mal ao organismo de um israelita faz igualmente mal hoje ao organismo de alguém que vive hoje em dia. Por exemplo, não comer gordura por causa do colesterol, não comer sangue, doenças transmitidas através do sangue, não comer a carne de determinados animais, por exemplo, do porco, que é considerado um animal imundo, por exemplo, de alimentos crustáceos que fazem a limpeza dos mares e que para isso Deus os criou, para fazerem a limpeza de determinados locais do ambiente depois que o pecado entrou no mundo. Então a lei da saúde em Levítico 11 não é uma lei cerimonial, portanto, ela não pode ter sido abolida. Ela é uma lei alimentar. Jesus não morreu para que o porco deixasse de ser um animal imundo. Se ele foi considerado imundo,
ou seja, para lhe permitir limpar determinados ambientes da natureza, ele continua a ser imundo. Não é porque Jesus morreu na cruz que alguns alimentos deixam de ser imundos e permitidos para Deus que nós comamos. Comer até podemos comer. No entanto, temos a implicação de que vão surgir determinadas doenças por comermos esses determinados alimentos. Aliás, a ciência prova já muitas destas coisas hoje. Não é novidade para ninguém. Aliás, o consumo de carne de porco está correlacionada a cancro nos intestinos. A ciência explica isso hoje. Basta fazerem uma pesquisa rápida no Dr. Google que está lá tudo. Então, as supostas contradições que se falam, que surgem de erro de interpretação das Escrituras, são apenas isso mesmo, erros de interpretação daquilo que se está a ler e versos tirados do contexto da Bíblia Sagrada. Jesus disse em Lucas, no capítulo 16, 17, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um til da lei. Nesta passagem, Jesus não fala de abolir a lei. Pelo contrário, ele no versículo 17 reforça a dizer que não se pode fazer cair um til da lei. Então, quando Jesus menciona que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele, refere-se à força e ao modo como os fariseus usavam a lei e os profetas, impondo jugo e regras duras, manipulação a troco da promessa de se ganhar o reino de Deus. Pois a promessa da vida eterna não é difícil, basta crer. Quem crê em Jesus e no seu sacrifício tem a vida eterna. É simples. Não precisamos de empregar força para entrar no reino de Deus, nem precisamos de ser violentos também no Evangelho ou nestas supostas contradições. Digamos com amor a verdade daquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Lamento quem pensa que a Bíblia se contradiz. Na verdade, não é assim. Comecemos pelos 10 mandamentos. Quando lemos em Êxodo 20, estão lá todos. Eu pergunto, qual desses mandamentos foram anulados com a vinda de Jesus? O primeiro e o segundo, que falam sobre o amar a Deus e não sermos idólatras, ou seja, adorarmos outros deuses. Bem, o Novo Testamento está cheio de versículos a falar sobre o amar a Deus e fugir da idolatria. E o Velho Testamento também, aliás, era esse um dos principais problemas em que o povo de Israel quebrava o pacto com Deus, a idolatria. O terceiro mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Bem, o Novo Testamento está cheio disso também. O cuidado que os apóstolos tinham de não jurar em nome de Cristo ou em nome de Deus, prometerem coisas e não cumprirem. Temos o episódio de Ananias e Safira que morreram por mentir ao Espírito Santo. Vamos ao quarto mandamento, muito polémico, guardar o sábado. Muitos pensam que o sábado é apenas para ir à igreja. Enganam-se. Não é esse o intuito do sábado. Não é esse o principal intuito do sábado. O sábado é, na verdade, um dia de descanso. Deus descansou neste dia. Deus estava cansado? Não. Deus não precisava descansar. Ele deu-nos o exemplo. Qual a finalidade do sábado? Ele concede ao homem um dia de descanso de todo o trabalho. É um dia de encontro mais profundo com Deus. O descanso é importante para todos. Até a ciência comprova que necessitamos deste dia de descanso. Qual é o mandamento que foi abolido, então? O quinto mandamento? Honra teu pai e a tua mãe? Mas está na Bíblia também que ele não foi abolido. Aliás, Paulo fala em Efésios que é o primeiro mandamento com promessa para que vivas e tenhas uma vida longa. Os restantes mandamentos, alguns já referimos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a mulher do teu próximo. Será que estes mandamentos também foram abolidos, meu amigo? Provavelmente para alguns até seria bom, mas não para Deus. Deus é santo. Pois o Novo Testamento está cheio de menções para não andarmos na carne, nem cumprir com as
concupiscências da carne. Muitas vezes ouvimos a expressão a lei mudou e pensamos que a lei deixou de existir e foi substituída por uma nova. Mas lembrem-se que o apóstolo Paulo considerou a lei de Deus como um mandamento santa, justa e boa. Jesus veio resumir a lei, dizem muitos, em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo assim, conseguimos cumprir toda a lei. Resumindo, mas não foi abolida, foi resumida. Então, mas o que é isso de resumir a lei? Vamos entender porquê. Como dissemos, os primeiros 4 mandamentos têm a ver com o amor a Deus, os últimos 6 com o amor ao próximo. Então, a lei não mudou, a lei é a mesma. Temos 2 princípios fundamentais da lei: amar a Deus e amar ao próximo. O que a lei não contemplava, de fato, eram as regras impostas pelos fariseus na altura de Jesus. E às vezes ainda hoje os temos no nosso meio, não é verdade, meu amigo? Os fariseus que nos aplicam fardos de coisas a cumprir que não vêm de fato na lei, que são inventadas por homens. Então, o que é que mudou na lei? O que mudou na lei, meu amigo, foi de fato que já não precisamos de matar mais animais para que sejamos aceites na santidade de Deus. Jesus veio fazer isso por nós e uma só vez. E dá-nos o livre acesso a Deus por meio do seu sangue, do sangue de Cristo. Os nossos pecados estão perdoados e esquecidos. Glória a Deus por isso, meu amigo. O sangue de animais apenas cobriam os pecados para Deus não os poder ver metaforicamente. Claro que Deus via tudo, mas o sangue de Jesus na cruz tirou o pecado. Repito, tirou o pecado de uma vez por todas. Assim, quando vos apresentarem versículos da Bíblia, como Romanos 10:4, antes de continuar, só dar-vos a indicação, nós continuamos a pecar, de fato. Jesus tirou o pecado no sentido que nós estamos libertos a partir do momento que cremos em Jesus, que estamos ao lado de Jesus. E a nossa tendência é, se andarmos de acordo com aquilo que Jesus nos indicou, de acordo com os seus passos, a tendência é que o pecado na nossa vida seja cada vez mais reduzido. Porquê? Porque também Jesus não pecou. Assim, se nós andarmos em novidade de vida e com Jesus, cada vez também esses pecados que nós temos serão menores. Trata-se de um crescimento espiritual que é feito ao longo da nossa vida. Então, voltando aos versículos da Bíblia, de Romanos 10:4, que nos dizem, por exemplo, Jesus é o fim da lei. Tenham em mente então aquilo que acabamos de expor e que leis existiam, para sabermos que lei de fato Jesus veio cumprir e dar fim. E sem dúvida vamos entender que a lei que Jesus veio dar fim foi a lei dos rituais da morte dos animais. Porque ele se fez sacrifício por nós, ele próprio, seu sangue. Não havia necessidade mais de derramar sangue de animais. Então, temos aqui o fim da lei cerimonial. No entanto, fica claro, apesar da lei não ter sido abolida, isto é, a lei dos mandamentos, porque ela é eterna, não é a lei que nos salva. Quem nos salva é Cristo, como vimos em Romanos 3:20, que nos diz que a lei serve de fato para vermos que estamos em pecado, afastados de Deus. É um espelho que nos mostra onde é que está o pecado. Se não existisse a lei, nós não sabíamos que éramos pecadores. Aliás, se não existisse lei, nós não éramos pecadores. Se nós não fôssemos pecadores, então Jesus tinha morrido em vão, porque não precisava de nos limpar dos nossos pecados. Certo? Se não há lei, a morte de Cristo foi em vão, porque ele morreu pelos nossos pecados. Se a lei nos dá a indicação de que nós estamos em pecado, se Jesus, então, morreu para isso, se não há lei, não precisava ter morrido, certo? Nós vamos deixar o link de outros vídeos que falam sobre a lei, depois aqui no rodapé.
deste vídeo. No entanto, espero que tenha ficado claro que tipo de lei foi abolida com a vinda de Jesus. Espero que tenha ficado claro que, de fato, apesar da lei não ter sido abolida, a lei dos mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, porque ela existe desde sempre, a essência do próprio Deus, voltamos a frisar, da sua importância. A verdade é que não é pela lei que somos salvos. Somos salvos pelo sangue de Jesus. Mas a lei é eterna. É para sempre. E estará um dia na Nova Jerusalém, também no centro da cidade santa, exposta, a indicar da sua santidade. Meus amigos, graças a Deus, porque Deus não muda e é sempre o mesmo. Não é inconstante como muitos de nós. Graças a Deus, porque Deus é perfeito e nos ensina também a andar em perfeição e a andar no seu caminho. Graças a Deus por isso. Para sempre, sempre eternamente. Amém, meus amigos.